tanta coisa que eu quero te contar sobre Jesus. Mistérios, milagres, revelações, descobertas arqueológicas e sentimentos profundos. História, fé e tradição. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Em 2013, depois de rodar meio mundo como repórter, eu recebi um convite para ser correspondente internacional no Oriente Médio. Uma região, como a gente sabe, extremamente perigosa, especialmente para quem precisa estar exatamente onde as coisas acontecem. Mas depois de refletir sobre os riscos dessa decisão, eu aceitei o convite e me mudei para cá com a minha família. A primeira coisa que eu fiz foi visitar os lugares sagrados. Mas logo eu estava indo para a guerra em Gaza, vivendo 50 dias terríveis em 2014. Eu vi coisas muito tristes e a cada dia eu via mais conflito e mais incompreensão. Sabe de uma coisa? Isso me fazia pensar que quase 2000 anos antes, nessa mesma Jerusalém onde eu estou agora, Jesus mudou a história da humanidade. Eu morava aqui nos mesmos lugares por onde ele passou. Eu revivi a sua história e a sua mensagem todos os dias, caminhando sobre as pedras por onde ele pisou, andando pelos mesmos desertos, nas mesmas vilas e até fui me rebatizar no Rio Jordão. Mergulhei no mesmo mar da Galileia, onde os evangelhos nos contam que ele fez tantos milagres. Durante os 4 anos em que eu morei aqui, minha pesquisa sobre Jesus e a história do cristianismo se aprofundou muito. Quantas vezes eu vim aqui visitar o Santo Sepulcro e rever o túmulo vazio de Jesus, que para a fé cristã é a prova da ressurreição. Até que um dia eu disse, chegou a hora. Eu me sentia finalmente pronto para escrever sobre Jesus. Contar minhas descobertas, aquilo que a pesquisa revelou e também aquilo que eu senti. Bom, e assim nasceu o livro Jesus, o homem mais amado da história. E se eu te falar que a gente sabe agora mais sobre Jesus do que se soube nos últimos 1500 anos? Não tem nenhum exagero nisso, não. Esse conhecimento veio de papiros e pergaminhos, especialmente de 2 bibliotecas que ficaram escondidas por muitos e muitos séculos. Uma nas montanhas do Egito, outra aqui em Israel. Esses documentos raros acrescentaram muito ao conhecimento sobre Jesus, seus apóstolos e sobre o tempo em que eles viveram. Eu sempre digo que para conhecer Jesus em todas as suas dimensões é preciso ter muita clareza sobre 2 pilares fundamentais: a tradição e a história. No curso Jesus, à luz da história, você vai perceber como isso facilita o entendimento. É o que na filosofia a gente chama de Gestalt, quando de repente tudo começa a fazer mais sentido e você passa a ter um conhecimento que não tinha. No nosso caso, um conhecimento mais profundo sobre Jesus. O que os meus alunos contam é que eles vão ganhando confiança depois de cada aula. Eu queria uma fonte segura, de uma pessoa séria, né? Que a gente pudesse confiar. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, especificamente no material do Rodrigo, é a fala apaixonada que ele mostra. Aí foi quando o Rodrigo apareceu. No meio da palestra, quando lançou o curso, eu já entrei, me inscrevi. E eu, pronto, é agora que eu vou estudar mais sobre a vida de Jesus, vai ser com o Rodrigo. É como se ele pegasse uma linha e entrelaçasse os fatos históricos com o bíblico. Porque o Rodrigo é um profundo conhecedor do assunto. E isso também facilita a nossa compreensão. Ele tem uma didática diferenciada. Principalmente por conta da maneira com que a aula foi cuidadosamente planejada. Então foi emblemático, né? Do curso em diante eu comecei a usar a palavra Deus, que eu não usava. Nas primeiras aulas a gente vai voltar as atenções para os desertos da Galileia e da Judéia, onde o nascimento de um bebê vai mudar a história da humanidade para sempre. A gente vai juntos numa aventura para alguns mistérios, como a data exata, o local exato e os visitantes exóticos que Maria recebeu quando Jesus chegou ao mundo. E a gente vai fazer isso a partir do conhecimento histórico, mas é claro, a gente vai também se emocionar juntos. Eu sei que às vezes parece difícil entrar em questões teológicas e históricas sobre Jesus, mas pode acreditar, depende de como a gente estuda. Ao mesmo tempo em que entrei a fundo nos temas, eu fiz questão de ser didático, muito didático, e quem já assistiu ao curso tem me contado que o resultado é ao mesmo tempo profundo e envolvente, levando você a reviver comigo a história de Jesus.
Aliás, você já se perguntou se Jesus alguma vez sentiu medo? Onde era mesmo que ele morava? Onde foi exatamente que ele nasceu? Que dia? Quem eram aqueles magos que apareceram de repente com muitos camelos e presentes? Calma, é muita coisa, eu sei disso. Mas a gente vai estudar tudo com muita calma. E você pode rever as aulas quantas vezes quiser. Então agora eu pergunto, você está pronta? Você está pronto? Vem logo, que eu estou te esperando na sala de aula.